Paz de Jesus. Amém? Amém? Eu sou o pastor Elândio. Eu tenho a alegria de fazer parte da vida de Luzarte, e Luzarte fazer parte da minha vida. É meu amigo, é meu irmão, não é? É uma pessoa... Eu gostaria muitas vezes de, quando ele precisasse de mim, eu pudesse atendê-lo, mas, como ele disse, pastoreando a Igreja Batista em Pau Amarelo, Maria Farinha, pastoreando a Igreja Batista de Jardim Prazeres, juntamente com o pastor Ivanildo, que é menos, graças a Deus, o pastor Ivanildo está lá, mas de vez em quando a gente precisa estar presente, pastoreando a Igreja Batista Nacional em Nova Aliança, que fica ali na Charneca, no Cabo, e procurando obreiro para deixar lá, porque o obreiro está difícil, né? Estamos há 507 anos da reforma, mas a reforma, se Lutero tivesse aqui hoje, eu acho que ia ter uma nova reforma, não é? Ia haver uma nova reforma de pensamento, de comportamento, de atitude, de igreja, daquilo que hoje, para a reforma, daquilo que Lutero tanto lutou para que se chegasse, teria que reformar tudo de novo. Mas deixa eu me apresentar. Eu sou Elândio Rodrigues, eu não nasci pastor, né? Só uma pergunta. Quem aqui me conhece, só levanta a mão. Eu já estive aqui. Ih, rapaz, vou-te fazer igual a Valfredo, vou-te. É sério? Então vamos lá. Vou contar rapidamente um pouquinho da minha reforma, né? Da minha reforma, daquilo que Deus fez da minha vida como reforma. Eu não nasci na igreja evangélica, eu nasci num catolicismo romano, misturado com espiritismo, com umbanda, com quimbanda, com tudo que tem aí. Está gravando, né? Está gravando. Tenho que pegar leve, porque de repente, né, Luzarte? Tu está sabendo aí da nova modalidade. E aí, eu estudei para padre, tentei ser padre, numa fase da vida, fui expulso, porque não tinha dom de celibato, me envolvi com uma freira. Não ria não, o negócio é sério. Não, dom nenhum para o celibato. Então, fui ser testemunha de Jeová, fui ser mormon, fui ser espiritismo, né, candomblé, terreiro, pacto de roda, de sangue, de magia. E tinha uma banda de pagode, tinha uma banda de forró. Era representante justamente com o Galo da Madrugada, vivia no Galo, nos trios da Recifolia, a gente sempre uma parceria. Trabalho no Tribunal de Justiça desde 1992, 93, que é o tempo que eu estou com aquela senhora que está ali sentada, né? Adriana Lima, que quando completou 5 anos de namoro, eu acabei o namoro com ela, não é? Para viver uma vida totalmente desfreada, totalmente fora do contexto, porque eu dizia a ela que ela era uma moça que era para casar, e eu estava indo por uma parte da vida que eu tinha que conhecer algumas coisas. Mas aí eu tinha desviado ela do caminho do Senhor, porque ela era crente, e aí pagou uma pena muito alta. Não é preço não, é pena. Há uma diferença de pagar preço e pena. Em outra oportunidade eu volto aqui com o Luzarte e a gente conversa sobre isso. E aí pagou uma pena muito alta, voltou para o Evangelho, orou a Deus com muita intensidade e força, e aí... Em 1999, eu com a vida, já tinha tentado suicídio 3 vezes. Deus se levanta do trono e diz, eu vou trazer ele de volta para casa, né? E aí eu me converti ao Evangelho, me converti na Igreja Batista Central do Jordão, meu amado, querido pastor Braz Gomes da Rocha. E eu entrei na igreja, eu não entrei na igreja, não foi por causa do Evangelho, foi por causa do Ministério de Louvor, né? Tinha umas moças das pernas grossas, que andava nua, e aí eu disse, dá para chegar por ali e fazer um estrago também. Tá certo? Algumas pessoas espirituais da igreja, porque a gente hoje tem muita gente religiosa,
Mas tem gente de espiritualidade e disse, ó, não encosta naquele rapaz não, que ele não está convertido não. Só que, de vez da igreja me abraçar, me acolher, me trazer para ela, muito pelo contrário. A igreja me tratou como um cachorro. Ninguém ligou para mim, me deixou lá, mas era tratamento de Deus, irmão. Quem chegasse perto de mim era desviado naquele momento. E teve um dia que conheci, aos 3 meses de convertido, quem quer algo sério com o Evangelho, na primeira oportunidade que o Evangelho abre porta para o batismo, ele se inscreve. Então, quando abriu a questão do batismo na igreja, eu disse, eu vou me batizar. Eu gostava de estudar. Eu sou formado em administração, em história, em teologia, com várias especializações com esse cidadão. Eu sou formado em direito, né? Trabalho no tribunal. Fiz psicanálise e agora estou terminando o curso de psicologia para atrapalhar a vida dos outros. Para entender os doidinhos da nossa sociedade. Tem um bocado de doidinho, ainda mais. Além do conselho pastoral. E aí, queridos, eu entrei no seminário com 4, 5 meses de igreja. Meu pastor disse, aí foi quando eu fui conhecendo o Evangelho. E fui ganhando o meu espaço. Então, com 6 meses, eu já era líder de departamento dentro de igreja. Não é? Então, eu não me convenci, Deus me converteu. Justamente a passagem de João, capítulo 15, eu não escolhi, Ele me escolheu. Não é? Então, na minha última tentativa de suicídio, que foi o que me levou à igreja, né? Alguém aqui acredita que Deus ainda fala hoje? Amém. Deus fala? Então, se Deus fala, dê uma salva de palmas a Jesus e ao Espírito Santo, porque Deus ainda fala. E aí, queridos? E aí, no meu quarto, na primeira tentativa de suicídio, no meu quarto, eu escutei uma voz que dizia assim, eu não te criei para isso, você é meu, e eu vou te fazer meu ministro. Eu soltei a arma, minha pistola, joguei no longe e disse, pronto, agora eu estou endoidando. Mas aí, quando eu me converti, passei por esse processo, fui para a Faté, encontrei Luzarte, tomamos muita sopa de 2 contos, 1,50, Munguzá, terminamos o seminário junto, Luzarte veio para cá, eu ainda conheci o irmão de Luzarte na época, e eu fui mandado para Jardim Prazeres, onde estou até hoje. Já tentei sair de lá, mas aquela moça dali que veio acompanhando minha esposa, minha diaconisa Ana Patrícia, né? Existe um grupo que não quer que eu deixe a igreja de forma nenhuma. E cheguei aqui, hoje sou secretário da Ordem de Ministros, né? Que é uma das partes mais difíceis que eu sempre digo, que se pastorear já é difícil, tomar conta de pastor. Olha, quem gosta de crente é Deus, viu? Porque, pensa, eu querendo ser delegado de polícia, e Deus dizendo, vai ser não. Aí depois eu fiz uma avaliação, Luzarte, eu disse, qual é a diferença da igreja e da delegacia? Não tem muita diferença não, a diferença é que lá é resolvido de uma forma, aqui é resolvido de outra, mas problema tem piores do que uma delegacia. Não é? Então, eu estou no caminho certo, já me chamaram por diversas vezes para ser político, e eu acho que isso não cabe a gente que é pastor, ou a gente é pastor, ou a gente é político. Né? Eu acho, não, pastor, o que é que o senhor acha do pastor como político? Ou ele é uma coisa ou ele é outra. Qualquer um pode ser político aí no meio de vocês, qualquer um. Só não cabe a mim e a Luzarte. Não, mas olha, não vá não, que política e pastorado não combina de forma nenhuma. De forma nenhuma. Amém, irmãos? Pronto, já fiz uma leve apresentação. Hoje a gente está aqui para falar da reforma luterana, que é uma reforma maravilhosa, um contexto maravilhoso. Eu estou tentando lançar aqui, não sei se chegou aí. Deixa-me ver se eu consigo. Rapidinho.
A gente tem até meia-noite. Olha, alguém disse amém e o outro disse não. Mas faz parte, é o contexto. Há um texto que diz assim: quando você estiver diante da sabedoria, não se apresse a sair dela. Não é? Mas nem a minha não, viu? É a de Deus. Tá certo? Eu acho que eu não vou conseguir. Mas eu vou aqui tentar fazer um apanhado daquilo que a gente escreveu, trouxe nessa manhã. E eu vou partir do pressuposto, primeiro, das questões de religião. Para poder chegar na reforma protestante, luterana, eu preciso fazer que você entenda o que é religião. Religião ou religião é religare, certo? O que é que busca toda religião? Ligar o homem a Deus, tá certo? O que é que busca toda religião? A Deus, tá certo? Então, se toda religião busca ligar o homem a Deus, o cristianismo não é religião. Amém? Por que, pastor? O cristianismo não é religião? Porque eu vim salvar e buscar aquele que se havia perdido. O cristianismo não é o homem que busca Cristo. Cristo busca o homem. Se Cristo busca o homem, não é religião. Tá certo? Quantas religiões existem no mundo? Valendo um Corolla que está parado ali na frente. Um bocado não. Quantas religiões, segundo o Instituto Cristão de Pesquisa, o ICP, quantas religiões existem no mundo? $30? Não. Está na sua mão. Quantas religiões existem no mundo? 5. Vamos pela primeira. Para eu poder chegar na reforma luterana, eu vou ter que lhe explicar isso. 5. Qual é a primeira religião que surge? Vai surgir naquela discussão de Abraão e Agar. Né? Vai surgir o Samuel, né? O Ismael, e vai surgir o Isaac. O Ismael do islamismo, Isaac judeu ou hebreu, não é? Que há uma grande diferença entre judeu e hebreu. Não vou explicar isso agora, isso vai ser para outro momento, senão não vou chegar na reforma. Então, primeiro, islamismo. Segundo, judaísmo. Terceira religião do mundo, a religião espírita oriental, que é conhecida como o gordinho dobrado, sentado. O budismo, certo? Que é os karmas, a reencarnação várias vezes na personificação de um ser para que ele venha sempre melhor. Essa é a teoria do espiritismo. Aí vai vir uma das religiões que eu tenho certeza que você já assistiu. Eu não gosto de novela, viu, irmão? Eu não gosto de novela. Mas o Caminho das Índias, ele mostra as religiões hindus. Então, a religião hindu, eu não gosto de novela, porque quando a gente começa a assistir novela, a gente fica pensando que a selva é de pedra, aí a gata comeu, aí acaba com os laços de família, vai em busca da felicidade, aí daqui a pouco quer ver a América e fica pensando que rei sou eu, aí começa um uga-uga, um bang-bang, um cabocla, os irmãos Coragem, sei lá o quê. Eu não gosto de novela, tá certo? Novela não produz muita coisa. Então, quando o Caminho das Índias mostra a cultura, a religião hindu. A gente está em quantas religiões? 4. Está faltando só uma. Você acha que é qual? Não, é seita. Mas o católico, quem é católico aqui? Vamos, minha gente, levanta a mão tudinho, vocês são católicos.
E pastor, a carta. Catolicismo quer dizer universalidade da carta. Catolicismo, as cartas, os livros. Católico, apostólico. Quantos apostólicos são aqui? Existem quantas doutrinas? Se você disser várias, eu jogo o microfone em você. Existem quantas doutrinas? Uma, que é a doutrina dos apóstolos. Tudo que foi baseado como doutrina, não tem doutrina batista, não tem doutrina da Assembleia, não tem doutrina presbiteriana, tem a doutrina dos apóstolos. A base do cristianismo é a nossa doutrina, e por conta desses homens é que a gente hoje está aqui. Amém? Católico, apostólico, o problema vai estar aí agora. Quem segue Chicão? Chicão é gente boa, cara. Quem é Chicão? Papa Francisco. Chicão é gente boa. Sabe? Deixa ele lá e eu aqui. Então, o que é que vai acontecer? Nasce a quinta religião do mundo, que é o catolicismo apostólico romano. A gente é romano? A gente é o quê? Cristão. Nós somos católicos, apostólicos, cristãos. Seguimos a quem? A Cristo. Tá certo? Roma nasce. Nasce Roma, nasce a história romana, não é? Nasce os princípios romanos, Constantino, a única religião, a religião mundial, a religião universal, todos são católicos, apostólicos, romanos, e vamos seguir no tempo. Nessa época, a Igreja Católica Apostólica Romana, ela comungava com as políticas, certo? Ela andava junto com as políticas. A igreja e o Estado se misturavam. Então você tinha um governante que mais tarde você poderia ele poderia governar tudo. Pastor, se a gente não é religião, a gente é o quê? O que é que você acha que nós protestantes somos? O que é que você acha que nós somos? Seita. Pastor, nós somos uma... segundo o livro de Atos dos Apóstolos, alguém chegou e disse assim, essa nova seita que está nascendo aí, vindo aí, que é um tal de cristãos. A gente sabe que a gente não aceita, certo? Mas foi assim que a gente foi tido no século dos apóstolos como uma nova seita que estava nascendo e trazendo o quê? A novidade do cristianismo. E aí Roma, quando chega, trazendo uma religião universal e colocando os seus parâmetros, estava indo bem, tudo estava indo bem. Até que no início do ano de 1517, um monge, que na verdade não gostaria de ser monge, estava caminhando para a cidade de Wittenberg, e no meio do caminho, raios e trovoadas caíram, e ele tinha muito medo de raios e trovoadas. Se você assistiu o filme Lutero, se você ainda não assistiu, assista. Raios e trovoadas pegaram ele no meio do caminho, e ele saiu correndo no meio da lama, no meio do mato, e disse, se eu escapar aqui, eu vou te servir, eu vou ser teu. E prometeu a Santa Ana de Noiola lá, que ia ser monge. Então, ele entra ao monastério, a família dele, o pai trabalhava, era dono de uma coisa de ourives, era dono de uma mineração,
e investe muito nele para que ele estude e venha ser monge, ser padre. A primeira Santa Ceia, a primeira missa de Lutero, se você perceber, o filme vai trazer isso com muita peculiaridade. Ele não tem êxito, ele treme, ele derrama o cálice, ele mela a mesa. É igual o pastor, na primeira vez do sermão, olha para a igreja tremendo. Tem gente que é muito boa de oratória, né? Mas tem gente que, com o tempo, é que vai melhorando sua verborréia, como diz pastor Edelberto Alves, né? E aí, Lutero vem, nasce como padre, só que tem um porém. Lutero começou a ler Bíblia. Lutero, diferente dos crentes de hoje, é por isso que eu estou dizendo que se Lutero tivesse aqui, ele faria uma reforma. Vocês estão lembrados da última vez que eu estive aqui? Eu acho que poucos lembram, que como poucos disseram que me conhecem, a última vez que eu estive aqui eu trouxe 50 Bíblias. Hoje eu tenho quase 80. 80 Bíblias, pastor? 80 Bíblias eu tenho, de várias performances, de vários autores, e a gente fazendo um pouco de bibliologia, a gente vê Bíblia que se aproxima um pouco do original e Bíblia que não se aproxima do original. Tanto é que se você abrir sua Bíblia aí, em Lucas capítulo 6, versículo 1, você vai ver uma diferença muito grande do texto da Reforma e do texto que alguns copiaram para os dias de hoje. Se nesse texto, em Lucas 6, tiver no primeiro sábado, no segundo sábado, é a Bíblia correta. Se tiver num sábado ou em um sábado qualquer, já comece, não jogue sua Bíblia fora, mas desde já você sabe que a literatura dela, alguém aí tem no sábado, segundo o primeiro, alguém tem no sábado, no é qualquer sábado, está errado. Né? Aconteceu no quê? Num sábado, está errado. No segundo sábado, quando define qual é o sábado, eu não sei se você sabe, os judeus têm 2 sábados. Tem um sábado que ele chama de Shabá, e tem o sábado. Tanto é que há uma discussão teológica muito grande que Jesus morre numa quinta, que é o sábado Shabá dos judeus. Porque se você contar de quinta para sexta, 1 dia. De sexta para o sábado, 2 dias. Do sábado para o domingo, 3 dias, e ele ressuscita. Se for da sexta, ele tem que ressuscitar na segunda, isso não vai cair bem. Então, a reforma, quando Lutero aparece no contexto literário da reforma, ele vai trazer no bojo. A reforma luterana foi um movimento religioso do século XVI, que transformou profundamente a cristandade ocidental, liderada pelo Martim Lutero. A reforma questionou as doutrinas, as práticas da igreja romana, desencadeando uma divisão que dura até os dias de hoje. O nosso contexto histórico e político da Europa no século XVI, o cenário político era de Sacro Império Romano, Germânico, era uma complexa rede de reinos, principados que enfrentava a disputa do poder. A Igreja Romana vem caminhando com a disputa do poder. Ela tenta se deter no poder. O contexto religioso da ocasião, a Igreja Católica exercia grande influência política e econômica, foi aquilo que eu falei no início, gerando um descontentamento entre a nobreza e o povo. Bíblia, no período de Lutero, era para o povo ou para a minoria? Para a minoria. Para uma minoria mesmo. E o pior, que era em latim. Então, até a minoria tinha que estar escravizada na mão de um sacerdote. Então, o que o sacerdote dissesse a ele, era, sem questionar.
A expansão comercial, o comércio, a circulação de ideias na Europa foram impulsionadas pelas grandes navegações e invenção da imprensa. Invenção da imprensa. É por isso que vai se tornar forte as 95 teses. Porque quando, ao desconforto de Martim Lutero, falando sobre a educação religiosa, as críticas da indulgência e o rompimento com a igreja romana, isso vai chocar a sociedade. Porque quem de fato iria contra? Muita gente pensa que nós batistas, irmãos, só estamos preocupados com a questão religiosa. Batista, que é batista, ele sempre busca... O que é que nas igrejas batistas da gente é traço, é ponto da reforma? As escolas bíblicas. As escolas bíblicas dominicais, elas existem pelo um ponto de reforma que nós aceitamos. Martim Lutero trouxe o domingo do Senhor, e quando eu falo de Shabat, que dos 10 mandamentos existentes lá em Êxodo e Deuteronômio, e quando a gente vem para o Novo, só um mandamento que não veio para o Novo Testamento. Qual é? O sábado. Porque não é um dia, o que a gente guarda não é um dia, é uma pessoa. A gente descansa, aleluia, não é no domingo, a gente descansa na pessoa de Cristo. E é por isso que a gente escolheu esse dia mundial aí, que vem, que a igreja romana até coloca por causa dos deuses gregos, romanos, o deus Sol, estipula o domingo como descanso, quando na verdade não é o descanso do domingo. E aí a gente vem caminhando com a educação de Lutero, teve uma formação catolicista romana, foi um monge espetacular, tanto é que bateu de frente com seu professor, a ponto do professor se tornar discípulo dele, porque uma das grandes questões da igreja romana era: existe salvação fora da igreja? Existe salvação fora da igreja? Lutero disse isso. Só que o Conselho de Trento, o Conselho de Latrão começou a discutir. Existe salvação fora da igreja? Existe. Só não existe salvação fora de quem? De Cristo. De Cristo não há salvação. E aí foi quando ele foi questionado a dizer: monge Lutero, o senhor está indo de contra os princípios da igreja? Não, eu não estou indo de encontro aos princípios da igreja. Eu quero que vocês me provem. Batista, reformado, bom de Bíblia, ele não discute, ele não bate boca, ele discute Bíblia. Se você me der um texto para que eu reforce alguma coisa, eu acredito. Mas se você não tem texto, então, o nosso princípio de reforma batista, o rompimento com a igreja, Lutero vem e vendo o que está acontecendo, o padre que vai ser o seu tutor, manda ele a Roma. Quando ele estava quase se perdendo, muitas dúvidas, e ele, o padre dele, manda ele ir a Roma, não é? Leão V, X estava lá, o Papa Leão estava lá, e quando Lutero chega em Roma, vê prostituição, promiscuidade com tudo, indulgências sendo vendidas, ossos dos discípulos, a cabeça de João Batista, e muitos outros contextos que fugiam daquilo que Lutero começava a acreditar, a ponto dele pagar para ter o nome do avô do purgatório. Ele sobe as escadas, quando ele vê o povo com fome, afligido, gente vendendo terreno no céu, gente vendendo coisas, ele fica, quando ele volta de Roma, ele passa algumas semanas sem falar com o tutor dele, e o tutor dele disse: tem algo errado com você. Ele disse: por quê? Porque você voltou e não veio conversar comigo. Ele disse: não, é porque eu vi o Santo Papa se corrompendo, eu vi as indulgências, eu vi isso. Aí o padre manda ele para Utrecht, na Alemanha, para estudar, ainda mais se tornar mestre em teologia. E aí quando ele chega lá, que começa a estudar teologia, ele se depara com um texto da Reforma.
Eu vi o texto ali de Gálatas, não é? Qual é o texto da reforma, irmãos? Não. O texto primordial da reforma. Não. Tem um ali, Gálatas, alguma coisa ali. Gálatas. Tem Gálatas, mas o texto da reforma, abra aí Romanos, capítulo 1, versículo 16. Não é? O justo, ele viverá da fé. E quando ele entende essa mensagem, não é as circunstâncias que vão fazer ele viver. Não é o movimento, não é o avivamento, não é fogo descendo do céu. O justo, ele viverá totalmente por meio da fé. E eu já disse isso aqui uma vez e vou repetir. O que é fé? Eu já falei isso aqui em um domingo. O que é fé? Eu decorei Hebreus 11, viu? Também. Às vezes do firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. Eu decorei. Eu e Luzarte, a gente era fera em decorar texto lá no seminário. Agora, o que é fé? Fé é a mesma coisa que crer? É? Fé é a mesma coisa que crer? Vamos praticar? Vamos para a prática agora. Fé é aquilo que eu não vejo, né? Que eu espero. Se é aquilo que eu não vejo e eu espero, eu estou o quê? Não. Eu estou confiando. Mas também estou crendo. Se for por um lado, eu estou crendo. Não sei, né? Porque tem gente que diz que está crendo, mas não está não. Mas é esperança. Eu estou tendo esperança. Eu estou confiando que alguém que é superior vai fazer. Mas o que é crer? Crer é acreditar. O que é acreditar que é crer? Não. Vamos para o português? Crer não é um verbo? Todo verbo indica uma... Aí é. E é. Quer dizer que todo verbo indica uma ação, né? Quantos creem? Quem está com sede aqui nessa manhã? Quem está com sede? Quem está com sede? Quem está com sede? Quem está com sede? Meu Deus, eu não posso passar amanhã aqui, Jesus. Quem está com sede? Muito bem. Dê uma salva de palmas a Jesus que alguém entendeu a mensagem. Quem está com sede? É para tomar, viu? Não é para beber, é para tomar. Não é não? Olhe, se ele está crendo, ele vem e bebe. Se eu estou crendo, eu venho e busco. Então, Lutero, ele não só ficou na fé, que a fé é o firme fundamento das coisas que não... Ele veio, o justo viverá por fé. Se eu tenho fé, eu tenho que passar a crer. Se eu tenho que crer, eu tenho que agir. Então eu vou começar a agir. Vou escrever 95 teses e não vou aceitar essas indulgências. Loucura ou não loucura? Loucura. Coragem ou não coragem? Coragem. Vai lutar contra o quê? Contra o sistema. Que sistema? Religioso. Contra quem? O Santo Papa. Mas tu é monge, padre, tu vai ser excomungado. Problema, mas eu vou ficar com a palavra. Começou a reforma dentro de um ser que não era filho de ninguém, não tinha parentesco com ninguém. E se a gente for preparar um sermão para uma mensagem bíblica, isso cai tanto nos dias de hoje. Homens que Deus levanta sem nome,
sem parentesco, sem história. Tudo que é com arrumadinho dá errado, irmão. Tudo que dá errado. Quando Deus escolhe alguém, Ele capacita aquela pessoa. Lutero vem, passa o tempo na escola, se forma, se torna mestre e doutor, e começa as 95 teses. Lutero expôs suas objeções à venda de indulgências e às outras práticas da igreja em um texto de 95 teses. A crítica do clero, ele denunciava a corrupção e o abuso de poder dentro da estrutura eclesiástica da época. Eu estou dizendo, Luzarte, que se Lutero estivesse hoje aqui, o negócio também não ia ser diferente, não. Poder. Eu estava dizendo aqui a vocês, vou dizer o terceiro tópico para fazer essa referência. Terceiro ponto do sistema de críticas de Lutero era defendida a centralidade das Escrituras como fonte de autoridade, em oposição às tradições e hierarquias da igreja. O que é que mais vale, a tradição das igrejas ou a Bíblia Sagrada? A Bíblia. Porque de vez em quando a gente é tradicional, a gente gosta de dizer assim, o evangelho tem que ser dessa forma, o evangelho tem que ser de conformidade como diz as Escrituras. O evangelho ele tem que ser, a igreja tem que ser como diz as Escrituras Sagradas. O evangelho não vive de tradição. Foi por isso que Lutero criou as 95 teses para dizer que qualquer tradição, qualquer coisa que vá de encontro à palavra, está fora do contexto. A ruptura com a Igreja Católica, a excomunhão de Lutero em 1521, após se recusar, se retratar, ele bota as 95 teses no dia 31 de outubro de 1517. Mas em 1521, nessa luta que ele vinha, o Papa Leão X excomunga Lutero da cristandade católica, nascendo o movimento protestante. Hoje, se você perguntar a um crente o que é o movimento protestante, se ele é protestante, o que ele não vai saber dizer. Porque foi graças, primeiramente de Deus e depois de Lutero, que foi criado todo o nosso sistema. O justo vive pela fé. O manifesto dos batistas espalhados pelo mundo, a igreja luterana. A gente vê a formação de nova igreja. O Lutero, então, fundou a igreja evangélica luterana, baseada em seus princípios teológicos. A disseminação da reforma, a reforma luterana, se espalhou rapidamente pela Europa, atraindo adeptos entre a nobreza e a população, porque Lutero não só colocou as 95 teses, o que foi que Lutero fez? Transliterou a Bíblia do seu original para a língua alemã, blasfêmia, num contexto dos tradicionalistas. Ele quebra a liturgia, missa tem que ser só em latim, e agora na própria língua. O povo começou a entender o que, irmãos? Evangelho, transformação, poder da palavra, vida. Lutero disse assim, olha, eu abro mão de qualquer dom, Deus, se o Senhor me der o poder da palavra, a palavra dita. Irmãos, a gente não precisa de poder, o poder é algo que vem sobre nós naturalmente quando a gente entende as Escrituras Sagradas. Quando a gente entende as Escrituras Sagradas, a gente entende para que serve o poder. Quando a gente entende, e a gente entende o contexto bíblico, a gente vê, a gente percebe o que é que justamente acontece quando literalmente a gente entende as Escrituras Sagradas. E aí, essa caminhada da reforma, a rejeição católica que vem, são 21 slides, mas eu não vou ler tudo não, viu?
Aí vem o princípio teológico da reforma luterana. Quais são os princípios da reforma luterana? As solas. Quais são? São quantas? 7, né? 5? Diga aí 5. Sola graça. Apesar que tem uma que se divide em 2, né? Mas tudo bem, vamos lá. Sola as escrituras, que é só a palavra. Sola fide, sola fé. Sola gratia, a graça. Somente Cristo. A Deus somente sola glória. Quando ele coloca os pilares da reforma protestante, aí apenas, sola gratias, apenas a Bíblia é a fonte da autoridade, não as tradições, a hierarquia da igreja. Sola fide, a salvação é alcançada apenas por fé, não por obras e nem indulgências. Sola gratia, só a graça de Deus é o único meio de redenção e não os méritos humanos. Sola as escrituras, sola fide, sola glória. Cristo é o mediador entre Deus e o homem, e a Ele seja glória eternamente. Amém. Eu sempre digo que o cristianismo ele é tridimensional. O reino de Deus ele é tridimensional. Ele é criado de amor, graça e misericórdia. Pronto, vamos lá. O que é graça? Eu também decorei. O que é graça? Não, eu também decorei. Mas o que é graça? Graça é o bem que você não merece, que você não tem direito, mas por conta do, você receberá graça. O que é misericórdia? Miser é de miserável, córdia é de coração. Leva, Senhor, este miserável, necessitado, em teu coração. Misericórdia é o mal que você deveria receber, mas por conta do, Deus terá de você? Muito bem, já saio daqui feliz. Então, se a misericórdia, só que tem um tripé, vai passar uma régua. Quase que eu me esquecia dela. Porque esses 3 se sustentam na justiça de Deus. Não existe amor sem justiça. Deus é justo. Em todo tempo Deus é justo. É bom. Estou correndo. A centralidade da Bíblia e só as Escrituras. Para isso, queridos, eu trouxe, eu não sei se vou conseguir, mas meu amigo Luzar está aí, e se eu não conseguir hoje, em outro momento eu apareço por aqui. Apesar que vocês vão ter mais 2 preleitores de peso, que é Samuelzinho, Samuelzinho, altamente pesado, né? E vai ter lá o Frank, que é o baixinho, que é o que menos pesa de nós 3, né? Mas o conteúdo desses homens são monstruosos também, tá certo? Com a reforma luterana, vão aparecer no cenário das Escrituras, e é por isso que eu digo que a gente deve ter muito cuidado, né? Os erros. Tudo quando a gente reforma, tudo quando a gente tenta refazer, tem erro ou não tem? Você sabe onde foi que nós batistas erramos? Eita, tá gravando aí, né? Mas eu vou dizer. Quero nem saber. Sabe onde foi que a gente errou? Em 1910, começa a nascer um movimento aqui, no Brasil.
Eu vou cantar até a musiquinha. Chegou trazendo as doutrinas e também os dons. A porta. Eu não disse nem o nome dela, mas pela música você sabe. E aí, meu amigo Luzarte, a gente se confundiu do que era renovado, tradicional e pentecostalista. A reforma está em pleno vigor? Tá. As igrejas se espalharam pelo mundo? Se espalharam. Mas com as crenças errôneas vieram os problemas tanto para Lutero, a igreja que Lutero quis, quanto para nós nos dias de hoje, que ainda sofremos, tendo a reforma. Nasceram os agnósticos, os politeístas, os panteístas, os materialistas, os doístas. Nasceram uma série de pessoas para confrontar a reforma. Para confrontar o nosso contexto de reforma luterana. A reforma e a exceção do capitalismo, a ascensão da burguesia, o desenvolvimento econômico no meio da reforma, que a reforma vai... O impacto e legados que a reforma luterana traz à cristandade, a divisão da cristandade, porque aí a gente vai começar a discutir um bocado de coisa. Pode batismo por imersão? Pode batismo por aspersão? Qual é o correto? Aí a gente começa. Os puritanos começam a surgir e fundam os Estados Unidos com aquela prática. Alguém aqui já assistiu às bruxas de Salem ou de Salem? Pronto. Assista. Quem não assistiu, assista. Que faz parte do nosso contexto. A reforma protestante, ela chega nos dias de hoje. A reforma luterana, ela vem para os dias de hoje. Mas a gente cometeu algumas besteiras também. Não só foi só a romana, não. Nos Estados Unidos mandamos bruxa, gente para fogueira. Não só foi a igreja romana não que mandou gente para fogueira não. A nossa reforma, ela teve esses seus erros. Erros esses que até hoje chegam nas nossas igrejas para os dias atuais, muito forte, a liberdade de expressão. A gente sai de um movimento religioso, vem para outro movimento. E nesse outro movimento uns dizem, pode tudo, outros dizem, não pode nada, outros dizem, tem que ser dessa forma. Vocês vão ver aqui Samuelzinho e o colega, eu vinha também, mas eu disse, vou nada, eu vou só assim mesmo. Vocês vão ver que eles vão vir com uma roupa estranha, né? Com clorical, tal. Aí todo mundo diz, é um padre. Não, isso é nosso, irmão, viu? Não se iluda, não. Quando você vê aquela batinazinha fechadinha aqui, a camisa fechada e o clorical, aquilo é batista. Aquilo não tem nada a ver com Roma, aquilo é nosso. Aquilo era tido para a gente fazer os dias normais. A gente usava aquilo, e os reformados, a reforma luterana, usava aquilo para ir para o hospital, para ir para cemitério, para andar num dia, para não vestir aquelas toalhas, aquelas roupas compridas que até hoje nossos irmãos episcopais dentro das igrejas usam. Acho bonito, só não vou usar. Né? Segurando o clero da reforma. Uns que vocês vão ver que ainda tem a cruz, marcando a reforma, a ascensão do nacionalismo, a valorização da educação. Você vai ver muitas coisas. Pelo meu contexto aqui de slide, eu corri muito e terminei. Mas eu gostaria de, nessa manhã, até às 11, né, Luzarte? E agora eu quero entrar nesse agnosticismo que trouxe com a reforma. O que é ser agnóstico? É negar que existe um Deus superior e que ninguém tem conhecimento desse Deus. A Bíblia ensina isso? No capítulo 1 de Romanos, capítulo 1 diz lá, o que podemos conhecer de Deus é aquilo que Ele nos manifestou. Então quer dizer, Deus manifesta a sua grandeza. Deus manifesta. O politeísmo vai dizer que o culto a muitos deuses não é, irmãos.
É aquilo que eu estava dizendo a você. Quando a gente vem com a reforma, aquele que é reformador, aquele que tem realmente a reforma, qual é a prática de fé dele? O que é que ele usa? Vamos, irmão, o que é que ele usa? A palavra, não é isso? O que é que toda religião faz com contexto, e toda seita faz com o contexto da fé cristã? Eles dizem que é insuficiente a Bíblia Sagrada, e a Bíblia Sagrada não é insuficiente, ela é suficiente. O que toda seita e o que toda religião faz? As 4 operações da matemática: soma, subtrai, multiplica e diminui. Ou elas acrescentam livros ou elas tiram alguma coisa. Se você pegar o primeiro livro de João, está escrito, pode abrir sua Bíblia, em João capítulo 1, diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Ele estava com Deus desde o princípio, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, porque sem ele nada do que foi feito veio para o céu, a luz. No testemunho de Jeová não vai estar assim. Vai estar como? No princípio era um Verbo. Eles tiram a definição do Deus único e verdadeiro, porque dentro dessas outras religiões ou seitas que vão aparecer, vão atacar justamente o processo da reforma. Perceba que antes da reforma tinha algum ataque de alguma outra religião? Tinha algum ataque de alguma outra religião antes da reforma luterana? Não. Depois que a reforma acontece, o que é que começa a acontecer? Começa a nascer seitas, ataques, reformulações. Um vai dizer que Jesus... Quem é o profeta do islamismo? Maomé. Quem é o profeta do budismo? Buda. Quem é o profeta do judaísmo? Não Tubi, não. É Moisés, viu? Tanto é que se Deus não tira Moisés, Israel ia virar uma Meca. Judeus iam estar indo lá adorar o corpo de Moisés. É por isso que foi retirado. Qual é o profeta do hinduísmo? Não tem. É os karmas. Qual é o profeta do catolicismo romano? Tornaram o cara papa, o primeiro papa. Ele nem sonha com isso. Pedro, não foi. A forma como você vai chamar Deus, o islamismo vai chamar de Alá, o budismo vai chamar uma força, é o que vai contar. O problema não é Deus, o problema sempre vai ser os profetas. Na reforma, o problema não era a questão da cristandade, o problema era quem foi que fez a reforma. Lutero teve coragem de fazer a reforma e ele fez isso. O politeísmo, o culto a muitos deuses, o panteísmo, a palavra grega que diz que tudo é Deus. E aí vem o materialismo, vem o hedonismo falando de tudo e a gente vai se deparar com muitas coisas até chegar nas heresias pós-modernas, que faz pacto com a reforma. Quais as heresias pós-modernas? Me diga aí, uma. Você sabe? Diga uma heresia aí pós-moderna. Pluralismo. O que significa o pluralismo para a reforma? Toda religião é boa e toda religião leva a Deus. Cristianismo, já lhe disse. Cristianismo é religião? Toda religião verdadeiramente é boa? O que é ter uma religião? Qual é a verdadeira religião? Tiago diz qual é. Qual é a verdadeira religião? Socorrer os órfãos, as viúvas, amar os pobres, cuidar de todos. Isso Cristo sempre fez, irmãos. Qual é o problema que Roma não aceita a reforma protestante e luterana?
É porque isso, com o advento de Lutero, isso vai ficar mais forte, Luzarte. Eu vou te ajudar sem querer nada em troca. O evangelho não tira nada de ninguém. Quando você vê evangelho e igreja tirando algo de alguém, está errado. Primeiro que a gente faz voluntariamente. Vou explicar de novo. Primeiro é que a gente faz voluntariamente. A gente dizima com a arma na cabeça? A gente faz o quê? É voluntário. A gente entra aqui só para cantar, louvar a Deus? A gente entra aqui para quê? Para servir. A reforma faz isso. A reforma que vem com a Bíblia Sagrada, ela faz eu amar esse cara sem ele ter nascido da mesma barriga que eu. A reforma, a Bíblia Sagrada e o que Lutero queria era que as pessoas se amassem mutuamente, sem o gasto que eu tenho é o que está lá em Atos 2,42, quando o texto diz, e todos que criam tinham tudo em comum. A reforma não torna ninguém mais rico monetariamente, mas torna as pessoas mais ricas, espiritualmente falando. Quando Lutero disse assim, o justo viverá por fé, o justo andará na fé, o justo andará na caridade. Sabe o que é caridade? É amor, mas que tipo de amor? Dos 4 tipos de amor que a Bíblia fala. Estrógenes, eros, filéu. Dr. Russell Shedd chamava de agape. E quem sou eu para discordar dele? Ou agape ou ágape, não é? Nos torna mais o quê? Mas filhos de Deus. Lutero, quando luta pela reforma da igreja, Lutero não queria outra igreja. Lutero queria era que Roma reconhecesse o seu significado maior do texto sagrado. Mas Roma não reconhece. Outra coisa que a reforma trouxe de bom, ela trouxe coisas boas, mas também criaram os monstros da reforma, o misticismo. É por isso que a gente vai ver nas Bruxas de Salem, ou de Salem, com o filme, o movimento dos puritanos, né? O movimento dos puritanos tornou a reforma mística. Não sei se você sabe. E o que é o misticismo? O que é o misticismo? A igreja do século XXI vive um momento misticista, irmão? Vive. Você não pode viver. Mas a igreja do século XXI, é por isso que eu estou dizendo, se Lutero vem, ele vai ter que fazer outra reforma. Porque o que é um movimento misticista? O que vale é a minha experiência com Deus. Não vale não, irmão. O que vale é o que a Bíblia diz. Não é a sua experiência com Deus. A sua experiência com Deus é algo particular entre você e Deus. Vamos ver se a gente sofreu com a reforma e com os anos passados. Eu e Luzarte é dessa época. Tem gente mais antiga que também aqui é. Televisão era pecado, não era não? Não era? Negócio místico, né? Rádio era pecado, não era não? Era. Paletó bateria? Oxê, isso é do Satanás. Quem toca isso deve ser do capeta. Foi assim durante muito tempo, irmão. Paletó, lascado atrás. Na época minha de Luzarte como seminarista, a gente andava com uma agulha e uma linha para quando fosse convidado, chegasse na igreja e o cara dissesse assim, o paletó lascado não pega, a gente, peraí, que a gente vai resolver isso agora. Para dar os pontos, a barba mística. Veja aí, já que a gente está falando de misticismo, abra aí no Salmo de número 119, 30. Alguém lê aí para mim, o Salmo 119, 30.
seguir as ordens do Senhor não tem nada de místico, irmãos. Hoje tudo é místico, sabia? Quantos casamentos foram desfeitos pelo movimento místico? Aí quando o pastor Cláudio Duarte diz assim, Deus fez um homem e a mulher, quando o homem disse assim, a culpa é sua, e depois ele disse, não, vou fazer de novo, e agora cada um se serve da maneira que achar. Aí muitas vezes a gente mistifica tudo, acha que é tudo, tem que ser Deus. Não, algumas decisões são nossas. Se Lutero não tivesse se posicionado, não havia reforma, muito menos igreja batista. Terceira coisa, tudo é relativo, veio também, na reforma veio. Porque o poder de questionar, o poder de pensar, veio conosco. Então, quando a reforma luterana chegam os embates de grandes desafios teológicos. Você crê no quê? Que o homem é tricótono? Todo mundo sabe o que eu estou falando, né? Amém? Amém? Você crê no quê? Que é formado de corpo e espírito? Amém. Não, mas eu creio que diz a Bíblia Sagrada que o homem é formado de espírito, alma e corpo. Amém. Vamos debater? Vamos. Veio, só que com isso veio o relativismo, apenas dizendo que algo é de Deus e algo não é de Deus. É como a velha pergunta: a Bíblia Sagrada, ela é a palavra ou ela contém a palavra? Quem acha que a Bíblia Sagrada é a palavra, levanta a mão. Quem acha que ela contém? Levanta a mão. Quem está na dúvida, faz a ola assim. Triste, não? Não. A Bíblia, ela... não? Ela é a palavra de Deus. Porque quando você diz que ela contém, você está dizendo que tem texto que é bíblico e tem texto que não é. Que vai ser outro embate da reforma luterana. Na reforma luterana, o que é que Lutero faz? Os livros apócrifos, fora. Se não trouxe revelação de Deus, se não está no cânon sagrado, se não passou na cópia, obrigado, santo, obrigado. Se não passou na reformulação, fora. Então não é relativo. O cânon sagrado é o cânon sagrado. Coríntios tem 3 livros, mas na verdade só tem 2, porque um foi perdido. Pastor, e se achar agora? Não entra, porque a inspiração já se encerrou. Não entra. Outra coisa que nós devemos aprender é tudo subjetivo. Primeiro, pluralismo, vem com a pós-modernidade, em cima da reforma. O misticismo vem em cima da reforma. O relativismo vem em cima da reforma. Vem o quarto ponto, que é pior de todos para o século XXI, dentro da reforma luterana, a qual queremos seguir: o subjetivismo. Eu não queria dizer, meu amigo Luzarte, que existe pessoas aqui assim, mas existe. Existe na minha, existe na sua, e existe em muita igreja. Infelizmente vai existir gente que vai dizer assim: eu sirvo a Deus do meu jeito. Estou mentindo, irmão? Não faz parte da reforma. Eu não sirvo a Deus do meu jeito. Eu sirvo a Deus como a Bíblia manda que eu sirva. O que pouco importa é a minha opinião e a sua opinião aqui. O que importa é a palavra de Deus. Se ela está sendo ministrada aos nossos corações, irmãos, acabou-se. O que importa é a palavra. Lutero, quando traz a reforma, era isso que a igreja precisava, era isso que queria. Ninguém está acima da palavra. É a palavra que dirige, é a palavra que orienta, é a palavra que sustenta, é a palavra que garante, é a palavra que restaura, é a palavra que restitui, é a palavra que tem nome, é a palavra que faz o milagre, é no poder da palavra, apenas uma palavra, só a tua palavra, apenas a palavra e por meio da palavra.
Nós não temos outro caminho, irmãos. Crente da reforma não vive de ilusão, de misticismo, de relativismo, de nada. Ele vive a palavra. É a palavra que está dizendo e é na palavra que eu garanto. É a palavra de Deus que está orientando, é a palavra. O que é que podemos contra a palavra, disse Paulo? Nada, só podemos em favor da palavra. Crente da reforma, reformado, luterano, batista, Cristo, protestante, ele só tem a palavra. Ele não vai ver anjo. Anjo aparece, pastor? Pode até aparecer. Tu já viu esse anjo? Eu vejo um anjo toda vez que eu olho para o espelho. Toda vez que eu olho para o espelho, eu vejo um anjo. Né? Mas, fora isso, irmão, pastor, quer dizer que anjo... Irmão, eu não estou dizendo aqui que a manifestação de Deus não aconteça. Pastor Elândio, ele é renovado. Eu não sou pentecostal. Eu creio na renovação espiritual. Eu creio que Deus fala. Eu creio que Deus usa pessoas. Eu creio que Deus faz o que Ele quer, dentro do contexto. Entendeu? Então, nós passamos pelo subjetivismo. Sirva a Deus do meu jeito. Isaías 5:20. Abra aí, leia aí para mim, por favor. Tito 1,16 também. Pronto. Você percebe que tudo é claro com Deus? Tito 1,16. Está vendo quem age com subjetividade, dizendo que serve a Deus do jeito, ele começa pecando? Ele traça um pecado para a vida dele, porque você não serve da sua forma, você serve como a Bíblia manda servir. Você tem que servir da forma como Deus escolheu para você servir. Alguém aqui tem outro filme que eu gostaria de passar, é um filme antigo, irmão. Mas é um filme que fala muito do pouco do que as Escrituras Sagradas diz por conta da reforma. Alguém aqui já assistiu A Jornada? A Jornada? Pronto. Lá no filme A Jornada, é um filme antigo de homens que queriam escrever uma monografia acerca de livros bíblicos e ele encontra uma máquina do tempo. Você percebe, eu sou da linha de direito. O direito proíbe matar? O direito proíbe matar? Quem disse sim? Não é isso? O direito, ele não diz o que é que você tem que ter como comportamento. Porque ele diz assim, matar alguém de tanto a tanto. Ele está dizendo é proibido matar? Não. Furto. Né? Tem um código que é maravilhoso, que um dia desse eu estava dando uma aula de direito criminal e penal, que poucas mulheres sabem, né? Chegou lá no meu plantão uma pessoa que entendida da lei e disse, doutor, por gentileza, eu queria fazer uma notícia crime. Quando alguém chega para mim dizendo que quer fazer uma notícia crime, junto com o pessoal, eu já fico olhando para a pessoa dizendo assim, essa pessoa não é uma do povo. Porque todo mundo que chega numa delegacia ou num setor diz assim, eu vim prestar uma queixa, eu vim fazer um BO. Está tudo errado. Quem presta queixa é o Ministério Público. Quem faz queixa, quem denuncia é o Ministério Público. Na verdade, você vai trazer uma notícia crime para aquele local. Então, quando uma pessoa diz assim, eu digo, essa pessoa é instruída. Aí eu disse, o que é que a senhora quer fazer? Não, porque um rapaz que se relacionou comigo, tirou a aliança do dedo, botou no bolso, se passou por solteiro, namorou comigo, teve relações comigo, me enganou, me levou isso, me levou isso. Isso não é crime? Eu digo, artigo 215 do Código Penal, passar casado, enganar,
Mulher é crime, de 5 a tantos anos de cadeia. Se a maioria das mulheres soubesse disso, denunciava muita gente. Olha. Ei. Não? O conhecimento, irmão, ele traz poder. Nesse filme, vai mostrar que um pastor bem intencionado, Luzarte, queria criar uma coisa que fugia dos padrões da reforma. Porque o único código de conduta imoral é a Bíblia. É a Bíblia que diz que matar é pecado, roubar é pecado. É a Bíblia que diz, a lei do país nada diz. Ela diz que depois que você comete aqui é alguma coisa. Mas a prática de fé é a Bíblia. Dos 10 mandamentos, vamos lá. Você não conheceu os 10 mandamentos, vai ficar difícil. Mas você conhece, vamos lá. Dos 10 mandamentos, os 4 primeiros mandamentos é uma interação de Deus com... Diga o primeiro mandamento. Segundo. Vai em Êxodo aí, em Deuteronômio, Êxodo 20, né? Deuteronômio 5, ou é 5, 20, vai lá. Os 10 mandamentos. O primeiro mandamento, amarás a Deus de toda a tua força, de todo o teu coração. O segundo mandamento. Não, você está citando do novo. Eu estou falando do antigo. Primeiro mandamento, amarás o teu Deus de todo o teu coração. Não farás imagem de escultura. Né? Não tomarás o nome do teu Deus em vão. Quarto mandamento, guardarás o dia de sábado. Certo? Esses 4 mandamentos é entre Deus e os... Do 5º mandamento até o 10º é a relação do homem com o homem. Não matarás, não adulterarás, não farás falso testemunho, não cobiçarás nem a casa, nem as coisas do próximo. O interessante é que um desses que diz assim, não matarás, o original não é matar. O texto original é, não assassinarás o inocente. E pastor, por isso que os Estados Unidos têm pena de morte. Não assassinarás o inocente. Então, quem não for inocente é passível de ser morto. Mas como é que se prova isso? Não é? Então, quando a reforma traz isso, Lutero começa a abrir a cabeça do povo para as coisas que são evidenciadas no dia a dia. A igreja romana, primitiva, antes da reforma, queria isso? Queria isso? Não, por quê? Porque tendo conhecimento, o povo agiria de uma forma diferente. A reforma, irmão, ela é libertadora. A reforma, ela é da cristandade. A reforma é bíblica. Literalmente, Lutero foi usado por Deus para criar tudo isso. São 507 anos de história. A igreja tem sofrido muito, fato. Mas se não fosse a reforma, a gente ainda estava dominado. Secularismo. O que é que o secularismo trouxe com a reforma? A reforma protestante vem dizendo, abra as mentes. A gente fala isso de Brasil. Quando você vai estudar a reforma no contexto da Europa, isso é muito forte. O Brasil comemora 507 anos da reforma. Você vê poucas igrejas vão tocar nesse assunto esse mês. Era para todas as igrejas, e até a nossa convenção, Luzarte, a nossa ordem, fazer um manifesto mesmo da reforma. Mas na Europa, irmãos,
Isso é feriado. Porque foi basilar. Você vai ver com o Samuelzinho, o fator histórico aqui com o pastor Samuel, o fator histórico. Você vai ver com o pastor Luzarte, e ele pegou uma bomba, que é a igreja primitiva, nesse começo, que as lutas são muito grandes. Anotem outra coisa aí, espelhos mágicos. Se você nunca assistiu Espelhos Mágicos, assista. É outra história quando os cristãos, após reforma, após luta, também passam grandes perseguições. Consumismo. Eita. Na igreja reformada tinha bingo, irmão? Na igreja reformada a gente vendia alguma coisa? A gente vendia na igreja reformada? Na igreja reformada tudo era proibido no sentido de não fazer comparação com quem? Com Roma. A gente não tinha. E esse século presente parece que a gente faz o inverso. O que é que mais a gente hoje tem na igreja? Está gravando, né? No contexto histórico, essa igreja, a nossa igreja, ela é neopentecostal, reformada, pentecostal, tradicional. O que é que a gente é? Diga que você é pentecostal, que eu acerto isso em você. Diga. Nós somos renovados. Mas no contexto histórico, nós somos neopentecostais. Nós nascemos pós-pentecostalismo, porque a Igreja Batista Missionária em Dom Helder, ela faz parte da Convenção Batista Nacional. E a Convenção Batista Nacional ela é de 1963, pós-pentecostalismo. Pelo quadro, nós somos neopentecostais. Mas o neopentecostal que está aí fora, irmão, que eu tenho certeza que aqui não faz isso, porque a gente é da mesma raiz. O neopentecostal que está aí fora, e existem igrejas de renome, uma que tem lá em Minas Gerais, que eu não vou dizer o nome, que você sabe quem é, né? BH. Né? Unge foto. E eu não estou falando da igreja do Coraçãozinho Vermelho, não. Eu estou falando de igreja batista. Unge foto, unge chave, unge isso, unge aquilo. Isso é um fator neopentecostal. Pastor, algum problema? Eu não acho problema nenhum. Cada um tem a sua igreja e faz com ela o que quiser. Só que eu não posso, é como culto de libertação, Luzarte. Eu e Luzarte vivenciou muito isso. Culto de libertação pode até ter, todo culto é de libertação, irmão. Todo culto, estou dizendo a você, independente do nome, todo culto é de libertação, todo culto é de cura, todo culto é de milagre, todo culto é de salvação. Quando a gente estipula o culto, a gente quer dizer que a gente vai chamar muita gente da rua para dentro, porque libertar os crentes fica difícil. Libertar crente fica difícil, sim ou não? Então, com este movimento da reforma, é por isso que eu digo, a reforma luterana, ela traz os pontos muito fortes acerca da palavra. Ela não traz movimentos separatistas, consumistas, hedonistas, de prazer próprio. O direito, irmãos, hoje está uma febre de muito pastor fazendo direito. Hoje está uma febre de muito pastor fazendo psicologia. Mas, quando a gente se depara com o cenário, você quer um pastor, e isso é muito complicado nos dias de hoje, porque os pastores da Reforma Protestante, o que é que eles faziam da vida? O que é que eles só faziam da vida?
Eles eram ministros. Quando não estavam na igreja, estavam aonde? Nos seminários. Hoje há uma secularização muito grande, e essa secularização tem tirado da igreja os seus líderes, irmãos. Principalmente por conta da fidelidade, principalmente pelo entendimento do que o povo acha. E é muito complicado, porque os pastores da Reforma, você não ia ver pastor tutubiando em perguntas simplórias. Hoje a gente tem uma gama de gente que sai da igreja, abre uma igreja, bota umas cadeiras, se chama igreja e está acabando com a vida do povo. A culpa também não é, a culpa é do povo. Porque o povo quer o quê? O que é que o povo quer? O povo não quer mais conhecimento. E o texto vai dizer, meu povo se perde por falta de conhecimento. Se eu demorar mais um pouquinho aqui... Obrigado, irmão, pela sua generosidade. Se eu demorar mais um pouquinho aqui, eu te provo que muita gente não sabe de Bíblia. E muita gente que tem tempo para saber de Bíblia. A gente começa pelo conhecimento das Escrituras. O que era forte na Reforma Protestante e Luterana? O conhecimento das Escrituras Sagradas. Correto? Mas metade dos crentes hoje não sabe de Bíblia. Vamos lá? Não, pastor. A gente vai aprender junto. Dos 4 evangelhos, 2 evangelhos não viram Jesus. Quem são eles? Lucas e Marcos. Mateus escreve para quem? Judeus. Marcos escreve para quem? Marcos, o nome já está dizendo. Marcos é romano. Lucas é quem? Grego. Escreve para os gregos. João escreve para quem? Para os judeus, para os gentios. Correto? Vamos seguindo na Bíblia. A Bíblia, ela há um contexto. Para o judeu da Reforma, a Bíblia tem quantos livros mesmo, irmão? 66. Do Antigo, dos 39, para o judeu tem quantos? 22. Tem 6 livros que não tocam o nome de Deus. Deus pode todas as coisas ou ele é limitado em alguma coisa? Deus pode todas as coisas, mas tem 5 coisas que Deus não pode fazer. E pastor, mas eu não vou dizer isso não, você vai sair procurando. Porque hoje, irmãos, a reforma, eu e esse rapaz, para passar na cadeira de homilética, a qual eu era o segundo do professor Idelberto, na teoria da pregação, a gente teve que fazer os sermões do livro de Romanos todinho, capítulo por capítulo. Hoje, abra aí teu celular, que tem cara ensinando como fazer sermão em 10 minutos. Expositivo, temático, linguístico, a forma como você quiser. Hoje a igreja reformada, ela não vive, ela não come a palavra se ela não quiser a palavra. Você quer ver um exemplo? Paulo caiu do cavalo, amém? Amém? Amém não, Paulo não caiu de cavalo nenhum. Cavalo nenhum. 5 virgens dormiram, 5 ficaram acordadas, amém? Amém? O que foi que aconteceu? Todas dormiram. O mal do mundo é o dinheiro, amém? O que é o mal do mundo? O amor ao dinheiro. A gente, nessas pequenas coisas do secularismo, do consumismo, hoje as igrejas, irmãos, não estão preocupadas, muitas vezes. Quer ver um assunto, Luzarte, que a gente vai começar a tratar na ordem. E depois os pastores da ordem vão trazer para as igrejas.
Quem aqui é pré-tribulacionista? Quem é pós-tribulacionista? Aí vem a questão, a igreja passa pela tribulação ou não passa? Olha, tem gente dizendo que não passa. Se não passa, são pré. A linhagem mais forte da Assembleia de Deus. Né? Mas os reformados acreditam que a igreja passa. Passa. A reforma fez isso. Quantos aqui acham que são livres para fazer o que quiser? Então todo mundo aqui é da predestinação, é? É sério? Quantos aqui são livres? Acha que são livres? Tem livre-arbítrio? Tem gente que faz assim, ó. Eu sei lá. Não vou me expor, não. Tem gente olhando para mim. A reforma luterana, ela fez isso, Lucas. Ela nos deu a liberdade de expressar e de sermos aquilo que a Bíblia diz que somos. Pastores estão indo para o direito, outros estão indo para a psicanálise, vou falar um pouco de mim, da reforma protestante nos dias atuais, outros estão indo para a psicologia, outros estão indo para a sociologia, todavia, todos estão dizendo que estão indo para cada matéria dessa, para dizer que vão ajudar a igreja. Eu sou formado em Direito, mestrado em Direito Penal e Processo Penal. Fiz psicanálise e estou terminando Psicologia. Se você chegar na Igreja Batista Missionária Filadélfia, em Pau Amarelo, se você chegar na Igreja Batista Nacional de Jardim Prazeres, se você chegar na Igreja Batista Nacional Nova Aliança, no Cabo, todos eles vão dizer, Pastor Elândio só prega uma coisa aqui, Bíblia. Nós, pastores, fomos chamados para ensinar Bíblia. Mas tem muita gente sendo coach da fé. Tá gravando, né, cara? Tem uns 3 caras aí que são coach da fé, meu irmão. Tem um deles que diz assim, Luzarte, não venha para o meu culto não, venha para o meu show. Pague R$60 e venha para o meu show. Aí ele senta num banquinho, amassa a Bíblia, amassa. Sei lá como é o nome dele, não diga não. Amassa a Bíblia, apaga a luz, solta uns negocinhos e vai dizer assim, o mar não se abriu. Mas se o mar não se abrir, você vai caminhar sobre as águas. A igreja vai ao delírio. Você vai caminhar sobre as águas, porque você nasceu para vencer. Você nasceu para triunfar. Você não pode adoecer, você não pode ter problema. Eu digo, é? Meu Deus. Eu estou lendo a Bíblia errada, então. Hebreus dizem que homens foram cerrados ao meio, outros ficaram doentes, outros foram lançados à cova de leões, outros passaram perseguições. Tem outro que vai tentar te ajudar, é tudo coach. Esse pessoal faz parte da reforma luterana. Foi para isso que Lutero morreu, lutou. Foi não, irmão. Foi não. E conseguem encher, Luzarte, igrejas 3 vezes o tamanho das nossas. E muitas vezes tem ovelhas nossas naquele lugar. Sabe o que é superficial, irmão? Algo que é superficial. Gente que não tem... A gente até canta, quem não tem raiz, né?
Tem muito crente que não tem raiz, não tem vida. O interessante acha que só quem tem vida, é outro erro também que a gente comete. A gente muitas vezes acha que só tem... Não me leva a mal não, viu? O Círculo de Oração, amo vocês. Mas muitas vezes a gente acha que só tem vida gente que ora demais, que está no círculo de oração. Muitas vezes você tem 30, 40 anos de evangelho e ainda é imaturo. É imaturo por conta de quê? Vamos lá. A fé vem pelo... O que é que vem pelo ouvir? O que é que vem pelo ouvir? A fé. A fé vem pelo ouvir. O conhecimento é pelo ouvir? É não. É por dedicação. O conhecimento vem por busca. O conhecimento vem por transformação de vida. É quando você se depara com um texto bíblico sagrado e começa a ler. A reforma nos deu esse direito, irmãos. Porque senão a gente estaria lendo em latim. Com a primeira reforma, com a primeira Bíblia da Alemanha, abriu porta para todas as demais. Hoje o crente que disser que não sabe Bíblia, não tem Bíblia, é porque ele não quer, porque tem Bíblia para todo mundo. Bíblia da vovó, Bíblia do pescador, Bíblia do crente, do evangelista, do pastor, do obreiro, Bíblia rosa, amarela, vermelha, Bíblia digital, Bíblia no celular. O problema é que hoje a gente tem muita Bíblia e pouca gente examinando as Escrituras. Qual é o sentido da reforma para você nessa manhã? E vou terminar. Qual é o sentido da reforma para você nessa manhã? Fica de pé. Desde já quero agradecer ao meu amigo Luzarte, à igreja. Qual é o sentido da reforma? A reforma fez sentido em sua vida? Sim? Abra sua mão e bata com um dedo indicador nela. Vá. Ela fez sentido para a sua vida? Vá, bata. Oxê, por que vocês estão acanhados? Tem gente que está com medo. Não, irmão, não vai cair num raio não, pode bater. Ela fez sentido a sua vida? Certo. Continue batendo, eu não mandei você parar não. A reforma luterana lhe trouxe esperança, o segundo dedinho. Se vá, segundo dedinho. Gotinha de chuva, né, caindo assim. O conhecimento vem assim, as gotinhas. Com Lutero e a reforma, você teve uma vida qualificada porque agora você teve a palavra, o terceiro dedinho. Muito bem. Mas foi o Espírito Santo que fez isso através da vida de Jesus. Quarto dedinho e quinto dedinho. Que Deus te traga uma reforma a cada dia. Pai, nesse momento eu te agradeço a Deus por mais uma manhã de conhecimento e sabedoria, Senhor. Muito obrigado. Em nome de Jesus. E todos dizem... Amém. Meu amigo Luzarte. Me perdoe pela correria, irmão, porque o que eu trouxe aqui foi tudo correndo, porque material da reforma tem demais. A gente precisava do mês